Venha, ó Deus, e faça em nosso espírito o que o Senhor quer fazer. Grave em nossos corações a Tua lei, a Tua palavra, a Tua vontade e a Tua verdade, ó Deus. Revela a nós de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então nessa série falando sobre a volta do Senhor Jesus. Nós percebemos a igreja do Senhor, não a igreja de extensão aqui, mas a igreja do Senhor muitas vezes muito desatenta a um fato, queridos, a um acontecimento num futuro próximo que vai determinar todas as coisas e que é a nossa bendita esperança nessa promessa maravilhosa que lá em Hebreus a palavra do Senhor nos diz que é a âncora, a segurança para a nossa alma, a nossa esperança, a nossa confiança nessa promessa do Senhor e nas outras promessas do Senhor é âncora para a nossa alma. Então nós focamos a nossa vida em promessas do nosso Deus, que nós sabemos que Ele cumprirá, porque Ele sempre cumpre a sua palavra. E conforme o tempo vai se aproximando, nós vamos ver a igreja do Senhor falando muito mais sobre esse assunto. E nós percebemos o Espírito Santo nos levando a isso. Então nós começamos falando da parábola das 10 virgens, nos dizendo, vocês precisam estar atentos. Igreja, nós precisamos estar atentos, preparados, prontos. Não é estarmos vindo de vez em quando na igreja, quando nós queremos ou quando dá vontade, então eu vou ler a Bíblia, quando dá vontade eu vou orar. Não, nós precisamos estar atentos o tempo todo e carregarmos, termos o trabalho, muitas vezes difícil de carregar, óleo sobressalente, óleo de reserva, quer dizer, um relacionamento profundo e inabalável com Deus. Porque foi isso que Jesus disse para aquelas 5 virgens que não tinham mais o óleo. Ele disse, eu não conheço vocês. As outras que tinham óleo entraram porque o Senhor as conhecia. Então, qual era o grande problema ali? A falta de uma vida, que às vezes não é fácil, às vezes não, nunca é fácil, de um relacionamento profundo e íntimo com Deus, porque a nossa carne não quer. Então, às vezes é difícil. A nossa carne ela não quer gastar tempo em estudar a palavra, ler a palavra, estar junto com os irmãos lendo a palavra, orando, falando com Deus, vindo na vigília. A nossa carne não quer. E isso é que faz com que nós desenvolvamos um relacionamento íntimo, forte, que nos dá base para a nossa vida cristã aqui. Então, as 5 virgens que entraram com o Senhor tinham esse relacionamento, tinham essa reserva de óleo consigo. As outras não se preocuparam, viveram a vida de qualquer forma, né? Vamos viver meio desorganizado de qualquer forma a nossa vida espiritual. Aí Jesus veio, o noivo veio e elas não puderam entrar. Falamos também sobre a parábola dos talentos. O Senhor vai fazer uma longa viagem, Jesus foi fazer uma longa viagem, e a palavra de Deus diz que ele demorou, e nós achamos que realmente está demorado, né? 2000 anos. Mas o Senhor sabe a hora que ele tem que voltar, né? Nós achamos demorado, mas ele sabe. E nesse tempo, enquanto eles aguardavam a volta de Jesus, não era uma espera passiva, mas uma espera ativa, onde eles tinham que desenvolver aquilo que eles receberam. O que nós recebemos do Senhor, queridos? A salvação, a capacidade, a oportunidade de sermos filhos de Deus, desenvolvermos a salvação. Ali em nenhum momento o Senhor Jesus está ligando o resultado daquilo que Ele deu na mão daqueles servos a números, a eficiência. O que recebeu 5, devolveu 5, o que recebeu 2, devolveu mais 2. Mas em nenhum momento Jesus está falando, não, porque você precisa ser eficiente. Ele está falando assim, olha, esses 2, eles deram valor àquilo que eles receberam. Eles deram valor ao Senhor que os deu e valorizaram extremamente aquilo que eles receberam. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando de números, não está falando de muitas obras.
Ele está falando de um desenvolvimento daquilo que você recebeu do Senhor. O Senhor não está preocupado ou buscando em nós grandes obras. Ele está querendo ver em nós a importância que nós damos àquilo que nós recebemos. Ele está procurando eficiência, não está procurando números. Qual foi o problema daquele que recebeu só um? Foi porque ele não multiplicou? Mais um? Não, querido, foi porque ele não valorizou aquilo que ele tinha recebido e nem o Senhor que tinha dado para ele. Ele não valorizou, simplesmente enterrou, levou de qualquer forma, então foi condenado. Foi para o inferno. Por quê? Porque não valorizou a oportunidade de salvação que ele tinha recebido. Essa é a questão. Agora, nós valorizamos aquilo que nós recebemos. E se nós valorizamos aquilo que nós recebemos e o Senhor que nos deu, então nós vamos desenvolver essa salvação, conforme nos diz o apóstolo Pedro. Nós desenvolvemos, nós continuamos, nós permanecemos. Essa é a questão. Aquilo que eu recebi do Senhor, a minha salvação, através da morte do seu Filho na cruz, queridos, é o tesouro mais precioso que eu tenho na minha vida. É o tesouro mais precioso que você tem. Então, se esse é o grande tesouro da sua vida, que tem prioridade acima de todas as coisas, então é assim, de acordo com essa valorização desse tesouro que nós precisamos viver. E a forma como nós vivemos denuncia o valor que nós damos a esse tesouro. Essa é a questão da parábola dos talentos. Resumindo, essa questão: quanto valor nós estamos dando, quanto nós estamos valorizando a salvação que nós recebemos. Porque se nós valorizamos, nós a desenvolvemos, nós vivemos nela, nós priorizamos aquilo que nós recebemos do nosso Deus. E hoje eu queria que você abrisse lá comigo, lá em Apocalipse 19. Eu não sabia que a irmã Marlene ia contar esse testemunho, mas eu quero basear essa palavra em Apocalipse 19, 6 ao 9. Abra comigo aí, estou lendo na NVT. Diz assim: em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isto: felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. O que nós vemos aqui? O casamento do Cordeiro e a sua noiva. O Cordeiro, você sabe, é Jesus, e a noiva somos nós. Nós somos a noiva do Cordeiro. Lá no Éden, querido, nós vemos um homem, uma mulher e um lugar. Lá em Apocalipse, então, nós vemos um homem, uma mulher e um lugar. É Deus cumprindo totalmente, depois de milhares de anos, o seu propósito eterno. Então o homem se une à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. E dão origem à humanidade. Isso no Éden. E nós vemos então lá no Apocalipse, Jesus se une a uma mulher, a noiva, a igreja, e se tornam os dois uma só carne. Você percebe? Então o propósito de Deus vai se cumprir plenamente e totalmente.
E nós somos essa noiva, e essa noiva preparada para esse grande dia. E nós vemos aqui uma grande festa acontecendo no céu. Quer dizer, queridos, é um grande momento especial, o grande acontecimento dos séculos. Jesus, o Cordeiro, se casando com a sua noiva, que foi preparada pelo Espírito Santo para aquele grande e maravilhoso momento. Um acontecimento de todas as eras. O próprio Deus, em Cristo, se unindo à humanidade, ao ser humano. Aqueles que foram escolhidos, lavados e remidos pelo seu sangue, se unirão eternamente ao Cordeiro. Agora, a coisa que nós falamos, né, nas outras palavras. Queridos, a garganta hoje está terrível. Nós estamos prontos para esse casamento? Nós somos a noiva apaixonada por Jesus, como deve ser estar essa noiva apaixonada por Jesus para esse dia? A noiva apaixonada pelo noivo, ela espera ansiosa pelo dia e capricha em todos os mínimos detalhes para que seja a cerimônia perfeita. Todas as noivas querem isso, né? Aquela cerimônia perfeita, maravilhosa, esplendorosa, não é assim? Ela está apaixonada e não vê a hora que chega, está ansiosa. Ai, está chegando o dia, contando os dias. Fala sério, nós estamos assim? A maioria de nós, a maioria de vocês, nem lembram que Jesus vai voltar uma vez no dia. E vivemos assim, muitas vezes uma vida meio, vou levando. Nós não estamos apaixonados, queridos. Uns mais, uns amam o Senhor um pouco mais, outros amam o Senhor um pouco menos. Mas ainda nós não estamos prontos, é por isso que Ele não voltou ainda. Porque a igreja ainda não está pronta para esse momento. A igreja ainda não está pronta para o casamento. Não estamos prontos. Isso é um fato. E não igreja, extensão Ágape, a igreja no mundo não está pronta. Agora, isso deve ser um peso sobre nós? A questão é, como é que nós nos preparamos para isso? Como é que isso acontece? Como é que acontece esse preparo e qual é o processo? Porque, queridos, o que acontece conosco, com a igreja do Senhor na face da terra, é uma imaturidade muito grande ainda. Uma criança, ela pode até olhar os pais e falar, um dia eu quero casar, mas ela nem sonha o que é casamento e ela não está interessada em casar. Ela está interessada em brincar com as bonecas, fingindo um casamento, talvez. Então, muitas vezes, nós, como igreja de Cristo na terra, está ainda agindo como criança, como pessoas, como um ser infantil, que precisa de um preparo ainda, precisa crescer, amadurecer, para que chegue esse tempo da volta do Senhor Jesus, e nós sejamos prontos para esse casamento. Amém? Isso deve ser um ponto de tensão e preocupação para nós? É claro que deve ser. Mas nós precisamos também saber como é que vai acontecer, está acontecendo, vai acontecer e está acontecendo nessa preparação. Porque eu, nesses mais de 40 anos de caminhada da fé, eu vejo a igreja evoluindo, a igreja amadurecendo, graças a Deus por isso. Porque quando eu me converti, queridos, a igreja não era uma criança, a igreja, ao meu ver, ao meu modo de ver, era parece que estava sendo gestada ainda. É um bebezinho muito, muito, muito infantil, que não tinha nenhum entendimento. Hoje nós já temos o entendimento. Então o Senhor está trabalhando na igreja. A igreja, querido, durante 2000 anos, a igreja existe em 2000 anos. E quando você pensava que a igreja ia evoluir, crescer, de repente, lá no ano 300 depois de Cristo, mais ou menos 330, a corrupção envolve a igreja e acaba
a igreja se torna perseguidora. Antes ela era perseguida, agora ela persegue e mata muita gente. A igreja já errou feio. A igreja católica, a igreja romana, a igreja protestante, depois de Martinho Lutero, de Calvino, erraram feio, muito. Porque é uma igreja imatura que entendeu algumas partes da verdade e não entendeu outras. Mas nós estamos crescendo. Hoje, nós vemos uma igreja, se você olhar de forma geral, que desanima. Porque é uma igreja focada no ser humano, uma igreja antropocêntrica, onde as pessoas só vão na igreja porque elas acham que lá elas vão receber bênção. E fazem 1001 tipos de campanhas, de 7 passos, e 7 ofertas, e tantas coisas, para receber bênção. Quando é justamente o oposto, você vem aqui para entregar-se ao Senhor. Não entregar a sua vida, toda a sua vida, toda a sua energia, tudo que você tem ao Senhor. Mas nós percebemos uma igreja surgindo que entendeu essa verdade. E estão vivendo isso. Então eu quero dizer que a igreja está sim, nesses 2000 anos, o Espírito Santo agindo na igreja, a igreja está crescendo e amadurecendo. E já não falta muito para que essa igreja esteja pronta para o dia do casamento. E nós não podemos ficar para trás. Como acontece esse preparo, queridos? Olha o que diz no versículo 8. No versículo 7 primeiro. Alegremos e exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. E a sua noiva já se preparou. Quem se preparou? A noiva. Então, nós, como igreja, nós nos preparamos. Então, cabe a nós uma responsabilidade de nos prepararmos. E, ao mesmo tempo, nós vemos lá no versículo 8, ela recebeu um vestido de linho fino, puro e branco. Ela recebeu, não é da noiva. O vestido não é da noiva. Quem deu esse vestido, quem deu todas as coisas para que a noiva estivesse preparado, foi Deus. Então, o que precisa existir para que a igreja comece cada vez mais a amadurecer e estar pronto para esse tremendo e maravilhoso momento, desse casamento, dessa festa, dessa união eterna? É nós tomarmos posição, eu quero estar pronto. E então o Espírito Santo vem e faz a parte dele, e faz o sobrenatural que nós não podemos fazer. Porque, queridos, se o Senhor, se fosse dessa forma, o Senhor esperar que nós tomemos posição, e nós procurássemos nós mesmos, com as nossas forças, nos justificarmos, esse casamento nunca ia acontecer, porque nós não temos capacidade para isso. Você não tem. Você tem um monte de pecado, um monte de erro, e a igreja, queridos, nós não estaremos perfeitos no dia da volta do Senhor. Nós estaremos perfeitos, nós nos tornaremos perfeitos, porque Ele nos vestirá com um vestido branco puro, e nos dará perfeição. Então, como sempre em todas as coisas, e desde o Éden é assim, Deus decidiu fazer as coisas em parceria com o ser humano. Você entende? Em parceria com o ser humano. A nossa salvação, ela vai se desenvolvendo em parceria com o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo que habita em nós, dentro de nós, para que nós possamos chegar até aquele dia prontos para o Senhor. Mas cabe a nós prestarmos atenção naquilo que o Espírito Santo está falando e nos direcionando e tomarmos posição. Então é uma parceria, o divino, o sobrenatural, o divino com o humano. E sempre foi assim, sempre foi o grande plano de Deus, e será assim eternamente. Uma parceria entre o divino e o humano. Então a igreja precisa amadurecer, a igreja de Cristo na face da terra precisa. Como isso acontece? Nessa parceria. Eu tomo posição, eu venho orar, eu venho buscar a Deus, eu vou ler a Bíblia. Não tem segredo, não tem mistério. Ai, qual será o segredo de nós crescermos espiritualmente, de nós amadurecermos rápido? Qual é o segredo? Não tem segredo nenhum, está explícito. E tão simples que vocês já ouviram zilhões de vezes.
gastar um tempo de oração, de busca, de leitura da palavra, estudo da palavra, estarmos em comunidade juntos aqui buscando ao Senhor. Não tem segredo. Nós só precisamos tomar posição de não querer fazer a vontade da nossa carne e vivermos para nós mesmos. E mesmo que a carne não queira, eu estou lá no culto, eu estou lá na conexão, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou ler a palavra. Ah, mas eu não gosto de ler. Então não vai amadurecer. Sinto muito. Ah, eu não sei ler. Pede para alguém ler para você. Hoje tem a Bíblia, você põe lá e vai lendo, ela vai recitando para você a Bíblia toda. Não tem desculpa, queridos. Não tem desculpa. Então, nós precisamos tomar a nossa posição. Cada um de nós tomarmos a nossa posição, porque é uma parceria. E, queridos, o Espírito Santo nunca vai nos abandonar. A palavra do Senhor nos diz, abra comigo lá, em Efésios, capítulo 1, 3 ao 14. Eu não coloquei lá, você abre aí comigo rapidinho. Efésios 1, 13 e 14. Estou lendo na NVI. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quem é a garantia da nossa salvação? O Espírito Santo que habita em nós. Então, assim, eu tenho certeza absoluta e concreta que eu vou chegar naquele dia pronto. Essa é a minha garantia. Ele nos deu essa garantia, porque se dependesse de nós, seres humanos, queridos, nada ia acontecer e nunca ia haver casamento, como eu disse. Então, o Espírito Santo é o selo, é a garantia, nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá promessa. Tem muita gente que entende que isso aí é batismo com o Espírito Santo, falar línguas, mas não tem nada, absolutamente nada a ver. É a garantia, o selo, a promessa de que nós vamos chegar até lá. De que aquele que começou a boa obra em você vai terminá-la. Qual é a nossa parte? Tomarmos posição e obedecermos. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 1 também, 2 Coríntios, capítulo 1, 21 e 22, nos diz assim: ora, é Deus que fez que nós e vocês permanecessem firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Você entendeu? Presta atenção. Presta atenção aqui. Presta atenção nessa palavra. Fique atento. Olha. Ele nos ungiu, a mim e você, e nos selou como sua propriedade, carimbou um selo, esse é meu. Ele foi lá no Fernando, com um carimbão enorme, carimbou lá no peito do Fernando, esse é meu. Não tem nada a ver com Satanás, não tem parte com o inimigo, é meu. Ele foi lá e carimbou em você um selo, propriedade exclusiva do Eterno. Você é dele. Como é que nós sabemos que nós somos selados? Porque o Espírito Santo habita em nós. E se esse Espírito não habitasse em nós, nós nunca teríamos nos entregado de verdade ao Senhor e abandonado o mundo. E nós nunca estaríamos nessa caminhada de santificação, de consagração, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia. Eu estou garantido que eu vou chegar lá. Ele fala assim no começo: ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo.
nós permaneceremos firmes até o dia. A palavra do Senhor nos diz, Jesus fala diversas vezes, aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Aqueles que perseverarem. Então, existe aí uma ação humana. É uma parceria. Eu preciso perseverar até o fim. Senão, não vou ser salvo. Se eu parar no meio do caminho e desistir, a única coisa que você não pode fazer, se tem talvez passado na sua mente, no seu coração, e eu sei que muitas vezes passa, diante das dificuldades, que às vezes nós passamos momentos muito difíceis, queridos. Aí você pensa em desistir. Parece que nada está funcionando. Eu estou fazendo isso, mas eu não vejo fruto. Eu não vejo mudança aqui, não vejo mudança ali, olha, e nada acontece. E aí vem aquele desalento, desânimo, e você pensa em desistir. Mas se há uma coisa que você não pode fazer é desistir, porque aqueles que desistirem, Deus não se agrada dele. Se você tem pensado em desistir, pense novamente, porque o Senhor não se agrada daqueles que desistem. E aqueles que permanecerem fiéis até o fim, esses serão salvos. E ao mesmo tempo ele garante, o Espírito Santo está em vocês para que vocês consigam. Porque sozinhos vocês não vão conseguir. Mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em nós, o mesmo Espírito Santo que carimbou em nós, propriedade de Deus, esse vai conseguir, é aquele que nos ajuda a permanecer e a conseguir. Então, não desistir nunca, amém? Tem pensado em desistir? Eu vou entregar esse cargo. Eu não vou fazer, porque eu estou assim, estou assado. Mas não dá. E aquelas lamúrias todas, queridos, nós somos a noiva que precisamos desenvolver a nossa salvação e fazer a obra acontecer. E o Espírito Santo nos auxilia nisso. As coisas não são como nós queremos e pensamos. Não são, né, pastor Manuel? Tenho certeza que quando o pastor começou a igreja, ela sonhou um monte de coisa na sua mente, né? Nós pensamos, e aquele ardor, aquele desejo no coração de que muita gente se entregue ao Senhor, e tantas coisas aconteçam, aí depois você vai ver na realidade, é muito mais difícil do que a gente pensa, né? Muito mais. E não está sobre o nosso controle, nós não somos Deus. Mesmo não saindo conforme a sua vontade, e geralmente não vai ser conforme você quer, queridos, não vai ser. Nós não somos Deus, não somos Deus. Nós não desanimamos e permanecemos e continuamos, porque esse é o chamado de Deus para a sua noiva. Nós permanecemos. E Ele vai nos dando cada dia mais pelo seu Espírito o preparo, então, e vai chegar naquele dia, nós então estaremos com tudo pronto. Na nossa cultura aqui, né, o vestido, a maquiagem, tudo, né, porque hoje é inadmissível uma noite, na nossa cultura, né, uma noiva sem maquiagem, como pode? Às vezes a gente vê nos casamentos uma maquiagem tão pesada que você fala, bem, é ela mesmo? Não é? Mas parece que mudou a feição da noiva. Mas é a nossa cultura, tem que ter maquiagem. A noiva pronta, preparada, em tudo. Vestido, sapato, maquiagem, cabelo. O cabelo é especial, né? Tem que ter aquele cabelo assim, tchan. É a nossa cultura. Nós estaremos prontos, porque o Espírito Santo nos dará todo esse preparo e esse vestido. Agora, qual é o nosso grande problema, queridos? Quero abordar assim rapidamente algo que eu já falei 1 milhão de vezes aqui, mas nós temos dificuldade, nós continuamos tendo dificuldade. Qual é o nosso grande problema? Nós cantamos aqui, né? E eu gosto muito desse cântico, principalmente do começo dele, que ele fala assim, me aproximei, permaneci. E aí, então, os olhos de chama de fogo de Deus, que tanto representa a sua justiça, como o seu ardente amor por nós, nos fez nós nos apaixonarmos por Ele. É uma grande verdade.
Mas qual é o nosso grande problema de nós não vivermos uma paixão mais intensa por Deus? Quero que você abra comigo lá em João 17, 22 a 24. Então, como eu disse, a ação de Deus, e Ele vai agir, Ele vai fazer, em conjunto conosco. Nós também precisamos fazer a nossa parte. João 17, 22 ao 24, ele diz assim: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu estou neles, e tu está em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e que os ama tanto quanto me amas. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a minha glória, a que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Qual é o nosso grande problema? Nós não acreditamos, nós temos dificuldade em nossa fé de acreditar que nós somos amados como nós somos amados. Você tem dificuldade de crer nesse amor perfeito e maravilhoso e eterno e tão grande que é inimaginável para nós. Você tem dificuldade de crer que você é amado. E aí nós ficamos em um entendimento de amor humano e totalmente errado e falho, achando que Deus nos ama por aquilo que nós fazemos, pelas nossas ações. Então, se nós fazemos algo errado, a impressão que nós temos, o sentimento que nós temos, é que Deus não nos ama mais e não nos quer mais. E nós nos afastamos de Deus. Aí você não vem no culto, você não vem no culto de ceia, porque você, errei aqui, fiz isso, aquilo lá. E você não ora, você não busca mais a Deus, você não tem mais o seu tempo lá a sós com Deus, porque, afinal de contas, olha quem eu sou, e aquelas lamúrias todas. Nós temos dificuldade de crer que Deus nos ama, apesar de quem nós somos. Não importa o tamanho do seu pecado. E eu sei que você tem muitos, porque eu também tenho. Ele te ama assim mesmo, e nós temos muita dificuldade de perceber esse amor de Deus. Porque nós nos apaixonaremos, queridos, por Jesus dessa forma intensa que a palavra de Deus nos diz, nós estaremos vivendo assim apaixonados por Ele, de acordo com o nosso entendimento do amor dEle por nós. Porque nós amamos, conforme nos diz João, porque Ele nos amou primeiro. Então assim, Deus já tomou a sua ação. E nós olhamos para a cruz, aquele grande sacrifício da cruz, Jesus morto na cruz, o Filho de Deus, puro, santo e perfeito, morto na cruz, e para nós aquilo lá se tornou algo muito banal. Muito banal, você vê em todo lugar um crucifixo, e você pensa naquilo como algo banal, mas aquilo, queridos, foi a tremenda e maior demonstração de um ser supremo pela sua criatura. E nós olhamos para aquilo como algo simples e comum, mas não é. A prova do amor de Deus por nós é essa morte na cruz do seu próprio Filho, a entrega do seu Filho. É prova. E mesmo assim nós temos tanta dificuldade de entender que nós somos amados. E Ele morreu na cruz porque nós somos bons? Quem é bom? Quem é bom? Ele é bom? Quem é bom aqui, queridos? Nós somos bons? O que ele disse? Muito bem. Eu sou bonzinho. Nós não somos bons, amados. Aí você pensa assim, não, eu não sou bom.
Aí eu digo para você, não, você é muito pior do que você pensa que você é. Nós, queridos, estávamos lá no lamaçal de pecado, nós somos maus, egocêntricos. Olha o que nós, seres humanos, fizemos com esse mundo. Nós olhamos para a atitude, para as ações dos seres humanos, nós nos ficamos inconformados com tanta injustiça, queridos. É tanta injustiça, você fica inconformado. No Brasil, você está vendo aí nas redes sociais quanta injustiça. E homens agindo, achando na cabeça deles que são justos, e estão fazendo justiça, cometendo as maiores injustiças. O cara que roubou bilhões vai para a rua. O traficante vai para a rua. Fazem lá umas maracutaias jurídicas e os caras vão para a rua. E uma mulher que sujou uma estátua de batom fica presa. Esse é só um pequeno exemplo, queridos. Assim, é tanta injustiça, tanta coisa do ser humano tão baixo. E todos nós tendemos a ser assim. Aquilo é só um exemplo do que é a humanidade. E nos outros países, então, tanta coisa. De repente, um presidente lá acha, não, olha, nosso país precisa ser maior. Então, eu vou invadir o país do outro lá e vou tomar para mim. E um monte de gente morre, inocente, crianças inocentes morrendo porque, não, eu quero aquele pedaço de terra lá. Isso é o ser humano. E nós também temos muito disso. Nós somos seres, depois da queda, deploráveis. Mas Deus olhou para nós e falou assim, eu quero eles para mim. Eu os amo. Eu quero eles para mim. Eu não vou desistir deles. E coloca a justiça dele em nós. Ele nos justifica. No versículo que nós lemos lá, e o vestido de linho puro e branco são os atos de justiça do povo santo. Atos de justiça nosso, atos de justiça que nós praticamos porque o Senhor agiu em nós. Nós somos justos porque Deus nos torna justos, e não porque nós somos justos em nós. Mas Deus olha para essa humanidade dessa forma e fala, eu quero eles, eu os amo. E Ele nos traz. É por isso que nós temos que valorizar, queridos, o talento que Ele nos deu, a salvação, a oportunidade, e nos desenvolvermos em Cristo essa salvação. Agora nós temos esse grande problema, que eles experimentem unidade perfeita para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me ama. Então o Senhor Jesus, o próprio Jesus nessa oração, nesse momento maravilhoso aqui, onde a Trindade está conversando, momento especial, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão numa conversa íntima, falando de quem? De nós, falando de nós. E ele diz assim, eu lhes dei a glória que tu me deste. Qual glória? Que glória nós temos de Jesus? Jesus é Filho de Deus, e agora nós somos filhos de Deus, herdeiro de todas as coisas de Deus. Então nós temos a glória que Jesus também tem, de sermos filhos, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu está em mim. Então essa mistura, nós com Jesus, com o Pai, que eles experimentem a unidade perfeita, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e que os ama tanto quanto amas. Mas, queridos, essa convicção de que Jesus veio, de que Ele é Salvador, de que Ele nos ama, de que nós somos amados, precisa acontecer primeiro em nós, para depois o mundo ver. Sabe essa unidade que Ele está falando aqui? Ela vai acontecer quando nós estivermos em Cristo e apaixonados por Cristo e vivemos em unidade. Então o que eu quero dizer? Essa unidade que nós estamos falando bastante aqui esse ano na igreja, ela precisa existir. E ela vai existir porque eu estou em Cristo, e Cristo está em mim. E ela está em você, e está em Cristo, que está em mim, e assim por diante.
Nós somos um em Cristo, nós comungamos o mesmo Cristo, temos a unidade com o mesmo Cristo. E aí nós vamos percebendo nessa unidade, através dessa unidade, que o Senhor nos ama. O mundo não vai achar, não vai perceber que nós somos amados como Cristo, nessa intensidade, se nós mesmos não percebemos isso. Está entendendo? Ele vai perceber quando nós já sabemos disso, estamos saturados desse amor. E desse amor vem essa unidade. E nessa unidade vem esse amor, e assim é esse ciclo. Então, eu e você, nós precisamos nos aproximar do Senhor Jesus, nessa unidade com Cristo. Aí eu vou caminhar para uma unidade com você. O Senhor vai expressar o amor dEle por mim, através de você também. E nós vamos entendendo esse amor nessa unidade. É tudo misturado. Nós vivemos uma unidade em Cristo. Por isso não dá para ser igreja e entender e conhecer o amor de Cristo se eu não estou envolvido com a igreja, com o corpo. Impossível. Eu preciso estar envolvido com o corpo de Cristo. Eu preciso estar ligado no corpo de Cristo, ou não vou entender o amor de Cristo. Eu preciso estar unido nesse corpo, vivendo em unidade com esse corpo. E assim eu vou entendendo o amor de Cristo, que está em mim, que está em você, eu unido com você, e nós entendemos esse amor. Você entendeu? Então, queridos, o que eu quero dizer é que essa unidade nossa, quanto mais nós investirmos nessa unidade, orarmos juntos, buscarmos a Deus juntos, estarmos com o mesmo propósito, buscando ao Senhor Jesus, mais nós entenderemos esse amor. Quando nós entendermos, na intensidade que nós entendemos esse amor de Cristo por nós, que nós somos amados, o mundo também vai ver e entender isso, através dessa unidade e dessa consciência do nosso amor. Então, o grande problema nosso é nós crermos nesse amor. Nós entendemos que Ele nos ama. Ele nos ama, amém? Apesar de quem nós somos, Ele nos ama. Então a receita é muito simples, para encerrar. A receita é muito simples, queridos. Muito simples. E básica, e você já sabe, não vou falar nenhum segredo aqui. Leia a palavra. Estude a palavra. Busque relacionamento com Deus através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai revelar para você quem Ele é. Conforme você vai conhecendo quem Ele é, mais você se apaixona por Ele. Porque você vai vendo o quanto você é amado e especial para Ele. Você vai entendendo que você é aquela pessoa que Ele determinou. Esse é meu. E carimbou em você com um selo. Esse é meu, propriedade minha. Propriedade exclusiva de Deus. Um povo adquirido, comprado pelo sangue de Cristo. Você vai entendendo isso e você vai amando Ele cada vez mais profundamente. Você vai conhecendo Deus e se juntar à igreja, se unir à igreja, estar junto, queridos. Estarmos juntos, buscando esse entendimento. Sozinho você não vai longe. Nós não vamos longe. Entendeu? Amém? Vamos nos unir nessa busca, diz amém. Vamos unir, vamos buscar a Deus. Vamos buscar entender esse amor de Deus por nós. Você é amado. Não importa o pecado que você tenha cometido. Você é amado. Você sofre as consequências do seu pecado. Nós sofremos consequências do nosso pecado. Isso não tem como evitar. Mas nós somos amados. E o Senhor nos quer e o Senhor nos deseja. E nós, queridos, como noiva do Cordeiro, estamos sendo preparados. Nós estamos prontos? Não. Tem muitos problemas no nosso cristianismo. Nós temos problema com o nosso cristianismo? Temos. Se você não deseja ardentemente a volta do Senhor Jesus, como eu disse, há problemas no seu cristianismo. Mas Ele está nos trazendo. É uma ação dEle e uma responsabilidade nossa. Nós estamos crescendo. Uma criança não deseja se casar, não sonha, não está apaixonada. Mas o Senhor está nos fazendo crescer e amadurecer. E nós vamos prosseguindo passo a passo, amém?
para estarmos prontos naquele maravilhoso dia do casamento. Nós estaremos lá, nós estaremos prontos. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo, para onde Ele está nos conduzindo, para que nós façamos a nossa parte, e Ele vai agindo em nós, e nos conduzindo para estarmos naquele dia, com uma noiva com vestido branco, perfeito, maquiada, com tudo o que uma noiva tem direito. Nós estaremos lá, nesse dia. Amém? No próximo domingo eu gostaria de falar sobre os sinais. Vamos falar um pouquinho sobre os sinais da volta do Senhor Jesus, para nós aprendermos a identificar o quanto está próximo, e depois nós vamos encerrar essa série. Mas eu queria que você investisse seu tempo, queridos, para estar pronto, porque é isso que Ele quer e é isso que Ele está falando para nós. Coloque-se em pé nesse instante. E a sua oração agora, ela deve ser: Senhor, eu sei que eu não estou pronto. Se você não deseja a volta dele, pode falar: Senhor, olha, eu nem sequer desejo que o Senhor volte agora, porque eu quero isso ainda. Pode falar para ele sabe. Pode falar. E pode falar: Senhor, eu não sou apaixonado pelo Senhor como deveria estar, mas eu sei que esse é o seu desejo e eu quero isso. Abre o seu coração e fala agora com Deus, tudo que Ele já sabe. Abra a sua boca, se expresse a Ele e saiba que Ele está ouvindo a sua oração. Ele te ama de uma forma muito, muito especial. E o Espírito Santo dele, que já habita em você, vai agir em você, junto com você, para que você esteja cada vez mais apaixonado por Ele. Feche seus olhos. Fique à vontade. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Nós desejamos a sua volta, Pai. Nós te queremos. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está nos preparando como igreja, como noiva, para aquele grande e maravilhoso dia. Nós queremos estar preparados, ó Pai. Então, pelo Teu Espírito Santo, que nós sabemos que é aquele que prepara a noiva, ó Deus, age em nós, age em nossos corações, no coração individual de cada um, de cada servo Teu aqui, e daqueles que estão nos ouvindo, ó Pai. Prepara-nos para aquele grande dia. Prepara-nos, ó Deus, para aquele grande e maravilhoso momento que nós aguardamos, ó Pai. Vem, faz a Tua obra em nós e ajuda-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito, a fazer aquilo que é responsabilidade nossa, que tantas vezes a nossa carne não deseja, mas dá a cada um de nós, Pai, força, ó Pai, entusiasmo suficiente para fazermos aquilo que cabe a nós, ó Pai, nessa responsabilidade de estarmos preparados e recebermos aquele vestido e tudo aquilo, ó Pai, necessário para que a noiva esteja pronta. Pai, nos prostramos diante de Ti. Sabemos, ó Pai, da nossa total dependência de Ti, do Teu Espírito para isso. E contamos, ó Pai, com essa garantia, ó Senhor, com esse selo, com essa fiança do Teu Espírito, que nos levará para aquele grande dia, prontos, ó Pai, plenamente prontos para o casamento. Ó Deus, envia o Teu Espírito e age em nós. Faça em nós a Tua vontade. Cumpre em nós o Teu querer. Governa-nos, ó Deus. Teu governo sobre as nossas vidas. Reina sobre nós, ó eterno Deus. Aleluia. Não desista, queridos. Aplauda o Senhor. Nunca desista, que Ele está conosco e Ele nos prepara para aquele momento maravilhoso. Não desista, permaneça. Aleluia. Em nome de Jesus. Pode sentar-se.